Olá, tudo bem? Hoje nós vamos aqui no programa Ponto One, mais ou menos nessa linha que a gente vem há algum tempo aí, falando sobre a questão da ascensão do Oriente e do decréscimo do Ocidente em termos de players globais e a maneira como cada um pretende influenciar e pretende jogar esse jogo de peças e interesses da humanidade. Nós vamos falar um pouco sobre a ótica de Anton Giddens, que ele diz que a derrota do Ocidente, ou seja, a derrocada do Ocidente, a derrota do Ocidente não é exatamente uma derrota, nós já falamos sobre isso, né? Mas a perda do declínio, vamos chamar de declínio relativo do Ocidente, ela tem a ver com a intensificação das relações sociais em escala mundial, que transforma as estruturas sociais locais em função da globalização que pegou o planeta como um cheio e trouxe muitos ressentimentos, né? Algumas classes subiram do Oriente, enquanto que as suas correspondentes decresceram aqui no Ocidente, e algumas partes do Sul Global ficaram pior ainda. Mas o Sul Global não era um player que estava jogando, exceto a China, né? Então, o que realmente Giddens disse, e nós vamos comparar com os dizeres de outros autores e depois vamos voltar a esses autores e fazer uma coisa mais particularizada. Bom, em princípio, Giddens define a globalização como uma intensificação das relações sociais em escala mundial. Sim, porque de certa forma a globalização é uma coisa que sempre houve, né? É claro que quando a gente estuda história, a gente estuda China, conhecendo o Reino Unido, conhecendo o que está acontecendo nas Américas e tal, porque a gente vem estudando tudo junto, né? Mas eles, naquela evolução, os chineses pouco conheciam além dos seus vizinhos imediatos, além das suas guerras imediatas ali com os povos das suas fronteiras, a mesma coisa o Império Romano, os bárbaros que desciam do norte e começaram a se estabelecer alguns reinos ali, que mais tarde viraram países, ducados, condados, e depois partiram para as navegações e partiram para a América, e esses players foram se somando, né? E quer dizer, sempre houve essa tendência de partir além das fronteiras e conhecendo outros povos. Existia a Rota da Seda da China, que era muitas vezes menor que a atual, mas tinha a mesma ideologia e que vendia algumas coisas. As navegações que os chineses fizeram, que depois desistiram porque acharam que estavam comprando quinquilharias, isso aí já era uma tendência de conhecer outras partes do mundo que foram sendo descobertas, rotas comerciais, né? E na Grécia Antiga já existia a noção de que a Terra era um globo, né? E que já existiam alguns mapas que não se sabia como, mas eles tinham noção de alguns continentes, porque não tinha avião naquela época. Como é que esses caras sabiam disso? Vieram de outros povos, de outros conhecimentos que a gente não tem certeza absoluta. Teria que fazer um estudo aí, quase que um estudo em sítios arqueológicos, para a gente poder ter noção de quanto que essas culturas se interpenetravam, se conheciam e tal. A gente tem a história contada. Então, como é que o Giddens diz? Ele fala que a intensificação das relações sociais em escala mundial muito maior do que em todas as outras épocas, porque primeiro que foi deliberado, né? Deliberou-se que iriam fazer isso, que era vantajoso e tal. E segundo, porque o mundo já se conhecia todo praticamente, né? Não existiam quase que sociedades nenhumas virgens. As sociedades que ainda eram virgens eram sociedades conhecidas, que de repente ficavam intocadas por algum motivo, mas se conhecia pelo menos o continente delas, as localidades, os tipos de floresta, o tipo de solo, os regimes de agricultura, de chuva, porque o clima da parte a parte já era conhecido. Então, essas relações ela ligam localidades distantes de tal maneira que acontecimentos locais são moldados por eventos que ocorrem a milhares de quilômetros ali. Por exemplo, se de repente você está aqui no Brasil e descobre uma coisa muito interessante lá na África, na África mesmo, ou na China, que facilite a nossa vida, ou que quebre uma fábrica aqui no Brasil, porque o cara passa a produzir uma coisa lá que é muito mais
rápida e muito melhor, e uma tecnologia de ponta e tal. Então, essa de certa forma, juntou-se essas distâncias, embora as distâncias continuassem, mas ligou-se essas distâncias e depois veio a questão digital, a web, que fez a aldeia ficar muito menor, né? Então, com isso vem as transformações profundas nas instituições, nas identidades, nas formas de ação política e econômica, isso é, o desencaixe das práticas sociais dos contextos locais, refletindo reflexividade, ou seja, refletindo o convívio, né, e as trocas com os outros povos, o tempo e espaço distanciado. Em linguagem de Giddens, a globalização não é só o aumento de comércio, ela é uma reconfiguração também social, causada por redes e mediações transnacionais que tornam os efeitos remotos e imediatos para atores locais. Quer dizer, de repente alguma coisa modifica-se na sua sociedade, embora você não tenha contato com outra cultura necessariamente, mas que, devido às distâncias terem diminuído, devido à digitalização, essas coisas chegam aqui e de uma para outra geração você já percebe uma aproximação de comportamento. Como essa tese ajuda a explicar a chamada derrota do Ocidente, entre aspas, porque houve um declínio relativo, e a emergência do Oriente, essa emergência ela foi realmente pujante, né? Então Giddens dá um quadro sociológico dizendo o seguinte: a globalização como um mecanismo que desloca causalidade e impacta a leitura da derrota ou do declínio do Ocidente, ainda que relativa à seção do Oriente, combina o seguinte: primeiro, mudanças econômicas, o crescimento sustenido de economias asiáticas, por exemplo, a China, a Índia, o Sudeste Asiático de uma maneira geral, integração de cadeias globais de valor, êxodo de manufaturas e ganhos de produtividade. As manufaturas, a maior parte delas foram para o Oriente, né, por causa da questão de salários que eram muito baixos, hoje já não são mais, né? As pessoas lá ficaram ricas, criaram-se classes lá, e ganhos de produtividade que levaram rendas das classes médias na Ásia. E dados agregados, por exemplo, dos IMF e BRICS, mostram que os blocos dos BRICS e economias emergentes começaram a ter uma participação maior no PIB global e no PIB por poder de compra, crescimento médio superior ao de certas economias que já se tinham avançadas. Esse, inclusive, é um dado do próprio BRICS Brasil. O poder institucional estratégico, outro tópico que o Giddens levanta, governos asiáticos, chineses especialmente, implementaram estratégias ativas, investimento em infraestruturas global, internacional, a chamada Belt and Road, né, a nova rota da seda, políticas industriais e financiamentos externos que ampliaram a influência geoeconômica e geopolítica. Exemplo, contratos de investimentos dessa Belt and Road na África, na América Latina e na Ásia. Isso aí modifica o status quo desse player, no caso China. Tecnologia e cadeias globais, o domínio operacional da produção avançada, da fabricação de semicondutores, maquinaria, a empresa TSMC/ASML, etc., que são aquilo que tem lá em Taiwan, e a China correndo atrás, porque embora Taiwan seja dentro do território da China, são modelos de governança diferentes, a parte econômica é diferente, né? Assim como outras partes que também são da China, e como o Ocidente puxa Taiwan para si, isso cria uma rivalidade de Taiwan com a China sendo parte dela, e a China não abre mão disso, porque isso inclusive é reconhecido dentro da ONU, né? Então, mas ainda assim a China com medo de algumas coisas, a China continental com medo de algumas coisas, começa a correr atrás da produção desses semicondutores também. Então, de qualquer maneira, o semicondutor, os chips em Taiwan estão muito mais próximos da China, até por ser território chinês, e a produção de tecnologia dentro da China desloca a produção avançada e a operacionalidade toda para o Oriente, e desloca o lugar do poder econômico, que realmente o poder econômico lá é mais pujante, e muitas vezes as economias do lado de cá, do Ocidente, dessa parte do sul global do lado de cá, não tem noção do que está acontecendo lá na China,
né? Fica achando que nós estamos caminhando, que nós estamos descobrindo a pólvora, eles já descobriram muita coisa. A competição, então, tecnológica, controle de chips, controle das exportações é central na disputa, por exemplo, dos dois grandes players globais, que EUA e China, quando o EUA praticamente vê a China como numa contenda, como um inimigo estratégico, e o inimigo a ser vencido, enquanto que a China não vê os Estados Unidos como um inimigo, até porque ela está começando a ter muitas certezas das suas posições e menos fragilidades, muito menos fragilidade na sua economia. E mostra aqui os efeitos remotos, né? Por exemplo, decisões de Washington sobre controle de exportação, decisões de Taiwan sobre produtos de semicondutores, moldam economias locais em todo o mundo, né? E muda inclusive o centro de interesse, o centro de comando e até de hegemonia, né? O soft power cultural e institucional, exportações culturais asiáticas, por exemplo, o K-pop lá da Coreia, o cinema coreano, o cinema da Índia, os streamings coreanos, a indústria cultural japonesa, que já havia inclusive previamente e continua existindo, que é exportada para o mundo inteiro, transformaram gostos e padrões culturais globais, influindo naquela cultura que era eminentemente ocidental, mais do eixo França, Reino Unido, Estados Unidos, né? E um pouco da Itália também. Mudou um pouco esse foco, né? E isso, além de ser questão econômica, é uma legitimação simbólica, ou seja, eles estariam sendo assimilados na nossa cultura, sendo valorizadas as suas culturas. Exemplo, o Hailu, que é a onda coreana, seu impacto econômico como um soft power da Ásia. Autores que sintetizam esse diagnóstico, como Farid Zakaria, que fala do Post-American World, dispersão relativa do poder americano, o Kishore Mahbubani, que eu já escrevi, fiz 2 vídeos falando sobre ele, The Great Convergence, a convergência do Ocidente e o resto do mundo com a Ásia recuperando terreno. Ele, Kishore Mahbubani, que diz que tiveram 200 anos só de hegemonia do Ocidente, né? Ocidente compreendendo Reino Unido, França, os países centrais europeus, mais Estados Unidos e Canadá, foram apenas 200 anos de presença, porque todos os outros milhares de séculos, milhares de anos que tiveram aí entre vários séculos, desde 15 mil anos para trás, foram séculos que foram do Oriente, China, Índia, etc. E ele dizendo, então, o Kishore Mahbubani, que o Ocidente convergiu para a Ásia recuperou terreno. E o Parag Khanna, The Future is Asian, que ele diz o seguinte: o futuro está na Ásia, a Ásia como eixo do século XXI, né? Esse século é um século asiático, o próprio Kishore Mahbubani escreveu isso aí. Esses autores veem um deslocamento relativo do poder econômico e institucional que confirma a lógica de Giddens e efeitos distantes moldando o efeito local em cada um dos locais imagináveis e players do mundo inteiro. Exemplos concretos: a Apple e as cadeias de produção. As decisões políticas de custo na China alteram a produção global de preços, eventos locais, o fechamento em Xangai, por exemplo, os lockdowns, os controles, o que tiveram lá, tiveram impacto global na cadeia de oferta, né? Alguns estudos da cadeia de valor, exemplo ilustrativo de análises entre 2019 e 2022, por quê? Porque nesse interregno houve a pandemia e eles tiveram lá outras epidemias, né? E depois, segundo o Belt and Road, que é o BRI, né? Que é a nova Rota da Seda, que são projetos de infraestrutura por centenas de bilhões de dólares, contratos de investimentos recentes que mostram a retomada de investimento dessa nova Rota da Seda, que amplia a influência chinesa em portos, em ferrovias no cômputo de energia praticados na África, na Ásia, na América Latina, com impacto direto sobre decisões políticas e econômicas locais, inclusive rivalizando com os países centrais do Ocidente, mormente Estados Unidos e principalmente Estados Unidos, né? Os semicondutores, concentração de capacidade de fabricação avançada em Taiwan, o TSMC, a empresa lá, equipamentos nas mãos de empresas como a ASML da Holanda, que a Holanda é a única que faz a impressão do chip, é a única empresa que faz a impressão do chip, né? E Taiwan é a que tem a tecnologia dos menores
dos menores nanômetros, né? Que está chegando está abaixo de 4 nanômetros atualmente. A China já chegou a 4 nanômetros, mas abaixo de 4 nanômetros ainda é Taiwan. E existe aquela rivalidade, embora Taiwan seja território da China. Criam pontos de vulnerabilidade e poder parte a parte. Controles de exportação dos Estados Unidos e da União Europeia a chips que restringe acesso ao chinês, exatamente para dificultar a expansão tecnológica da China e a capacidade de competição no mercado, a tecnologia de ponta, né? Isso reorganiza investimentos e reorganiza alianças regionais. O soft power da Coreia do Sul, como já dissemos, K-pop, as séries, né? Exemplo, Squid Game, indústria cultural, marcas de consumo que alteram percepções e padrões de consumos globais, reflexo de como a cultura e a economia se entrelaçam para deslocar influência. Cultura, quando você importa a cultura de um país, você fica muito submetido à maneira de pensar deles, e isso favorece o estabelecimento de relações econômicas, né? Os BRICS e a reconfiguração institucional, o crescimento do peso econômico agregado dos BRICS, e isso aí bem disposto no relatório de 2024 e agora 2025, mostrando a participação elevada do PIB por poder de compra, discussões sobre novas instituições financeiras, né, que saiam dessa centralidade do Ocidente, moeda de reserva alternativa sendo discutida em relação à moeda fiduciária mundial, que é o dólar ainda, reforça a ideia de diversificação de poder, porque aí quanto menos a moeda americana estiver no prelo como fiduciária, menos poder hegemônico o império vai ter, né? Quem ganha e quem perde. E a lacuna que Giddens vê. Então Giddens observou que a globalização tende a aumentar o fosso entre quem participa, ou seja, os atores com recursos, agências, mobilidades e capital, e quem é a vítima, que são grupos passivos, trabalhadores desconectados, localidades expostas a choques externos, que não estão preparados para grandes mudanças ou para grandes tecnologias. Pesquisadores econômicos confirmam então. O Branko Milanovic, ele diz o seguinte: a globalização trouxe enormes ganhos para grandes parcelas da população asiática. Houve uma ascensão de uma classe média na Ásia e para os super ricos globais. Então, quer dizer, a classe média, algumas classes, principalmente a média asiática, subiram, e os ricos, os super ricos, ficaram muito ricos, ficaram bilionários. Ao mesmo tempo que muitas classes médias no Ocidente e operárias em países desenvolvidos viram estagnação. Por quê? Porque o centro de decisões e o centro de tecnologia e a produção não estava ali. Então essas classes não estavam com um emprego. A fábrica do mundo foi para a Ásia, então lá os asiáticos tinham emprego. As mesmas classes que aqui não tinham lá. As classes de lá, correspondentes às classes daqui, cresceram enquanto as daqui decresceram. Então os operários, por exemplo, mais bem aqui em Oasis, mais bem de maior formação, a classe média começou a perder espaço. Daí essa revolta política com a globalização, porque eles sentiram que o poder saiu da mão deles, né? O Dani Rodrik, que é um outro autor, aponta que a globalização traz trade-offs políticos, ou seja, democracias versus integração global, e que sem políticas compensatórias os custos são concentrados em grupos vulneráveis. Quer dizer, se os nacionais não perceberem, os governos nacionais não perceberem que tem que ter políticas compensatórias para poder não deixar as suas classes afundar, mas aqui no Ocidente, aqui no Ocidente, mas no Ocidente ele fez a opção pelo neoliberalismo, enxuga-se o máximo a máquina estatal. Não fizeram políticas compensatórias absolutamente, então a derrocada foi acentuada não tanto pelo poder da Ásia, mas pela falta de habilidade dos governos atuais, dos governos daqui. A polarização e o ressurgimento de políticas protecionistas populistas começou a acontecer aqui agora, né? E isso sem ajudar os nacionais. Resumo da derrota do Ocidente ou da sua derrocada relativa. Em grande parte, ela é relativa e desigual, né? Não significa que todas as capacidades ocidentais tenham desaparecido. Isso é óbvio, né? Mas certos setores, regiões ou grupos de ponta do Ocidente perderam muito espaço econômico, perderam emprego, perderam renda, enquanto que novos centros, especialmente os da Ásia, ganharam, aqueles que seriam correspondentes. E o que é pior, ganharam muito, né? Porque lá eles projetam as economias deles, né? O Vietnã projeta a economia dele, a China projeta há anos
e projeta para anos à frente. A Coreia faz esse tipo de projeto. Há intervenção do Estado para equilibrar a economia, para não deixar que uns devorem os outros, que haja um destrambelhamento, né? Bom, quais seriam as críticas contra a narrativa simplista de eu apenas olhar o Ocidente como derrotado nessa história? Bom, críticas sobre o PIC China, limites de crescimento. Análises recentes de jornalistas e acadêmicos apontam sinais de desaceleração chinesa, por exemplo, bolha imobiliária que há na China, população em queda, desafios de transição para a economia centrada no consumo, que indicam limites de crescimento contínuo e possíveis retrocessos. Ou seja, a ascensão não é linear e nem será sempre garantida. Bom, isso aí é uma verdade, né? Como hoje em dia a velocidade das coisas é muito grande, mas acontece que a China ela projeta muito essa economia. Então, ela está percebendo lá na frente que ela vai ter um decréscimo de mão de obra, que ela vai ter um decréscimo de matéria-prima. Então, o que ela fez? Ela começou a investir em outros países, criando condições de vida melhor em outros países, que esses outros países ganharam. Por exemplo, países da África, eles investiram aí em 11 países da África, não sei quantos bilhões, aí mais de 200 e poucos bilhões, talvez 300 bilhões, e vem investindo para criar estradas, escolas e tal, porque quando eles tiverem necessidade de que as empresas deles precisem de mão de obra, eles vão ter nesses países essas mão de obras e vão conseguir levar seus nacionais para lá. Quando tiver uma relativa diáspora, vão levar os seus nacionais para lá para poder coordenar esse crescimento, não digo crescimento, mas a manutenção desse status quo. E eles precisam de lugares para viver, escolas para estudar, e quer dizer, já estão adaptando esses ambientes. A China é de fazer esse tipo de coisa, né? Mas é claro que ela vai sentir um baque no seu crescimento. Até porque eu tenho para mim que não dá. Tem para mim, vem dizendo isso, que eu sou contra esse negócio de crescimentismo, né? Se a sociedade tiver que sempre crescer, com um planeta infinito, vai ter uma hora que não vai ter nada para ninguém. Então, mas a primeira queda, de repente, vai ser de uma economia muito forte, como seria a economia chinesa. Então, as críticas vêm de que a China vai poder crescer indefinidamente, mas a China sabe disso, ela não é burra. Há argumentos de realismo plural. Autores como, eu não sei se é Niall ou Niall, eu creio que é Niall. Niall Ferguson e outros historiadores argumentam que transições de poder são complexas. O declínio do Ocidente ele vai ser lento, com uma certa persistência de capacidades ocidentais, e ele não vai ser um declínio puro e simples, né? Ele não vai desaparecer e virar terra arrasada, porque hoje as sociedades têm mais recursos, né? E a sociedade ocidental ela tem persistência de algumas capacidades. Por exemplo, elas têm capacidades militares, quer dizer, eles vão lutar, eles têm capacidade financeira, tem locais aí os grandes players globais das plataformas, aí, as big techs são todas aqui no Ocidente. Claro que tem os seus correspondentes lá na Ásia, mas eles são bilionários aqui, né? E questões tecnológicas que eles desenvolveram bastante. Riscos de conflito de longa transição. Portanto, essa derrota é uma aposta arriscada com o termo. Não dá para supor que o Ocidente está caindo e pronto, ficou derrotado e acabou. Não é por aí. Fizeram isso com a China, né? Primeira Guerra do Ópio, Segunda Guerra do Ópio, deram pá de cal na China, mas a China tinha um comércio avançado, tinha uma manufatura, tinha um escambau, mas a China não tinha uma capacidade militar e não estava preparada para aquela partida que for para cima dela. Hoje eles estão preparados, como o Ocidente é preparado, eles também estão preparados. Então não vai ser tão fácil ser o Ocidente derrotá-los, mas também não vai ser fácil derrotar o Ocidente. Então a manutenção de vantagens ocidentais. Existem instituições financeiras, existe um capital intelectual ainda que as universidades deles, do Ocidente ainda estão trabalhando, existem sistemas legais e inovações que ainda colocam países ocidentais em posição forte de competição. Enquanto isso, a dependência mútua, as cadeias de produção e capital impede uma substituição limpa de um bloco por outro, pura e simplesmente. Não é assim, isso teria que ser conversado, né? Então, debates entre sociólogos, antropólogos, ensaístas sobre as leituras que Giddens faz. Convergência com Giddens. Muitos teóricos contemporâneos da literatura da globalização, estudos de rede, sociologia econômica, confirmam que a intensificação das ligações distantes transforma as formas de vida, identidades e políticas locais, acrescentando análise sobre desigualdades e governança transnacional, né?
e muitas revisões citam os artigos uns artigos citam Giddens. Críticas e prolongamentos. Alguns antropólogos e sociólogos enfatizam a variabilidade local. As relações remotas às vezes são interpretadas e mediadas por estruturas locais, que são estruturas de Estado, de cultura e de classes, né? E nem sempre produzem efeitos homogêneos, né? Uma coisa que acontece com facilidade na França pode ser que não aconteça aqui no Brasil, né? Que não seja assimilado, né? Outros insistem no papel da agência local, ou seja, da ação da localidade na resistência cultural ao imperialismo econômico, mas isso aí não necessariamente houve com relação ao Ocidente. Pode ser que haja em relação a uma tentativa de hegemonia de outros povos, pontos que complementam a leitura de Giddens como microetnografias, ou seja, uma resistência à mudança de hábitos, né? A própria China ela sempre teve muita resistência aos estrangeirismos. Depois que ela abriu a economia dela, ela permitiu que o estrangeiro chegasse lá com as suas ideias, mas eles trabalharam a ideia deles e fizeram a ideia deles à sua maneira, e cresceram e superaram, né? Isso pode naturalmente acontecer em algumas outras partes do mundo. Por exemplo, aqui na Bolívia você tem uma dificuldade muito grande de modificar a cultura local, porque a cultura indígena na Bolívia, no Peru, parece que até mesmo no Equador, são lugares de bastante resistência cultural, mas ainda assim as ideias permeiam umas com as outras, né? Então realmente existe uma resistência cultural nessas agências locais, mas nem sempre. E também, mesmo que não haja uma resistência pura e simples, existe uma forma de ver as coisas diferenciada, e que então as consequências do mesmo projeto aqui em outras partes da América Latina, no Ocidente, na Austrália, sejam consequências diferentes, até porque o mundo veio muito por inércia dentro da cultura ocidental. Até hoje a cultura ocidental, embora ela tenha sido suplantada em alguns momentos, mas a maneira como o Oriente veicula a sua cultura ainda tem traços dos projetos ocidentais, né? A maneira como se faz os filmes, né? Aquela coisa de bandido, de mocinho, ainda tem muito essa coisa aí do Ocidente. Bom, conclusão mais ou menos sintética. O Giddens dá a chave conceitual. A globalização é igual à intensificação das relações sociais que conectam a questão local à questão remota daquele local. Dessa conexão nascem possibilidades que eventos distantes venham a moldar fortemente realidades locais, mas existem resistências também. A ascensão do Oriente resulta dessa dinâmica. Fizeram a expansão da tecnologia e da produção para o Ocidente, para o Oriente abriu as portas, deixou sua economia ser invadida, mas ele soube o que fazer com isso. Então, houve uma integração produtiva. As políticas industriais, investimentos em soft power explicam por que a China, a Coreia do Sul, o Sudeste Asiático e outras áreas ganharam peso relativo, porque eles permitiram que suas economias abrissem e os outros entraram. Mas o que eles fizeram com isso, né? Eles cresceram. Exemplos concretos: semicondutores, nova rota da seda, exportação cultural, que eles passaram a exportar cultura também, torna isso visível. Quer dizer, isso aí é fruto da globalização. Derrota do Ocidente parcial e muito relativa, né? Perdas setoriais e sociais em economias avançadas coexiste com persistência de vantagens ocidentais, como, por exemplo, militares, inclusive tecnologias militares, financeiras e institucionais. Além disso, há o risco e limite de crescimento asiático, porque você não vai crescer eternamente, né? Problemas domésticos na China. A China teve problemas aí de uma bolha imobiliária, mas os chineses eles andaram corrigindo algumas coisas, né? Andaram tomando algumas decisões aí que eu estou tentando lembrar de uma coisa que não estou lembrando, mas eles andaram tomando decisões aí que mudaram a configuração de certas produções, porque eles temem que um ator global ou um ator local, ou um grupo, né, de atores locais consiga comprometer a economia deles. Eles sabem que no futuro eles dependem muito de si mesmos, né? Então, mas eles têm problemas domésticos, obviamente, que mostram que a transição não é teleológica, ou seja, não é raciocinada como algo que é a causa por si própria. E quem ganha e quem perde? Giddens antecipou que a globalização aumenta a distância entre agentes com capacidade de participar, isso que aqueles
que estão passivamente afetados, ou seja, aqueles que não têm capacidade de reação por algum motivo. É uma análise confirmada por Milanovic e Rodrik, entre outros. Então, essa visão, agora nós teríamos uma segunda parte dessa visão aqui, que uma visão um pouco mais especificada dos autores. Então, por exemplo, a reestruturação social, política e identitária da globalização, ela reorganiza estados, mercados, culturas e subjetividades, e por causa disso ela produz desestabilização das tradições, porque existe uma invasão da sua forma de agir, né, pré-estabelecida nos estados, e isso às vezes dá algumas reações, né, quando alguns grupos têm a sensação de perda de poder ou perda de tradições, reflexividade social ampliada, né? Aquilo que a sociedade vem a refletir fica muito mais evidente. Começa a haver aumento de desigualdade, porque tem grupos que não conseguem, não tem como reagir. E como eles estavam estabelecidos e amparados na relação com outros grupos, quando um grupo dispara, a desigualdade fica muito grande, porque os passivos não têm essa capacidade de disparar. Portanto, você tem uma vulnerabilidade estrutural e a redistribuição assimétrica de riscos e oportunidades. Alguns grupos ganham, enquanto outros têm os riscos e oportunidades, riscos aumentados e oportunidades diminuídas. Então, com isso você tem participantes e vítimas, né? Um ponto central do artigo que nós lemos anterior é o fosso entre quem participa, que são os atores com poder global, atores com capital e com informação, que hoje em dia isso é muito importante, e quem se torna vítima de processos globais, né? Isso explica por que a globalização não gera benefícios lineares para todos, e por isso que a globalização tem sido, de certa forma, tem sido revista em termos, né? Por quê? Porque o Ocidente está entendendo que se eles não começarem a proteger as suas fronteiras, que eles vão ser invadidos. Mas o problema é muito maior do que isso, né? Eles têm outros problemas além da questão de globalização, pura e simplesmente. Então, com a globalização, houve e está havendo uma transição de poder, e aqui é pior, pode haver mais ainda, né? A própria China pode começar a encontrar lá dentro da África competidores, né? E o problema todo é que no ambiente, que eu vou chamar de ambiente doméstico, o ambiente doméstico da Ásia, os competidores lá dentro, e a Ásia é muito populosa, se todo mundo resolver fazer o que a China está fazendo, ou seja, produzir aos menores preços possíveis, nós vamos ter matéria-prima para muito pouco tempo. Então esse modelo vai ter que ser revisto. Nós vamos ter problemas globais daqui a uns tempos, né? Então realmente houve, está havendo e vai continuar havendo deslocamento de poder global. A derrota do Ocidente não implica colapso, isso nós já falamos, né? Existe uma estagnação industrial de Europa, Estados Unidos, inclusive uma boa parte do sul global, Brasil, por exemplo, deslocamento da manufatura para a Ásia, financiarização e desindustrialização no Ocidente, o que é péssimo para o próprio Ocidente, perda de empregos qualificados, fragmentação das classes médias, e essa perda de emprego classificado é terrível, porque você perde uma geração, né? O Milanovic, por exemplo, entre 88 e 2008, ele disse que as grandes ganhadoras da globalização foram as elites globais e as classes médias emergentes na Ásia. As médias ocidentais estagnaram, né? Inclusive com perda de competência tecnológica e de empregos e tal, mas ainda existe. Várias tecnologias críticas, como eletrônicos, baterias, painéis solares, 5G, agora já partindo para o 6G, manufatura de precisão, migraram todo como cadeia produtiva para outros locais, principalmente a Ásia. E com isso, conflitos e guerras prolongadas, por exemplo, Iraque, Afeganistão, perda de legitimidade moral, fraturas internas, polarização, diminuir a capacidade ocidental de coordenar a ordem internacional. Porque na geopolítica o Ocidente estava metido com guerras que não lhes deram grandes ganhos. Eu digo ganhos porque eles fizeram essas guerras apenas por questões estratégicas e por questões de riquezas, e eles não ganharam essas guerras, né? Eles sofreram debacles, né? Inclusive perdas financeiras. Autores como Fareed Zakaria,
já haviam previsto essa mudança, definindo o século XXI como pós-americano, caracteriza não pela queda dos Estados Unidos, mas pela ascensão dos demais. Ou seja, os Estados Unidos não conseguiu evoluir muito, mas os demais evoluíram muito. Então passaram por cima. Então não é que o Ocidente parou e o resto cresceu, né? É que o resto cresceu muito mais do que os Estados Unidos conseguiu crescer, por causa da sua visão também, né? Então o Mahbubani, por exemplo, argumenta que o mundo vive a sua grande convergência. Após 3 séculos de dominação ocidental, a Ásia retoma o processo econômico. As políticas industriais fortes na China, na Coreia e outros países do Oriente tiveram subsídios, proteção temporária, e proteção temporária porque eles investiam em indústrias necessárias para eles e que eram segurança nacional para eles, e faziam a proteção dessas indústrias até poder abrir o mercado de novo naquelas localidades. E ainda existem, dentro das suas economias, partes que são extremamente protegidas, por exemplo, a questão da energia, né? Investimentos maciços em educação, e inclusive educação, e principalmente educação tecnológica. Eles agora estão passando para um outro patamar que é chamado de educação crítica, nacionalização de setores estratégicos, que eles fizeram com que fossem nacionais, que tocassem aquilo ali por questão de controle de Estado, e visão de longo prazo, que eles têm aqueles planos quinquenais, são as metas estatalidades. O Rodrik, outro autor, mostra que tais políticas são comuns em trajetórias de desenvolvimento bem-sucedidas. Inclusive o próprio Ocidente fez isso, né? Quem fez NASA, quem fez as coisas foi o governo americano, não foi outras pessoas, não. E a energia por lá ainda é bastante controlada pelo Estado. Cadeias de valor global. A China se tornou a fábrica do mundo, não só a China como outros, centro de inovação de energia verde, principal parceiro comercial da maioria dos países e líder de infraestrutura global com o Belt and Road Initiative, que é o BRI, né, ou a nova Rota da Seda. Esse efeito Guinness, então, decisões tomadas, por exemplo, em Xangai, naqueles congressos, ou Shenzhen, afetam empregos e preços nos Estados Unidos, na Alemanha, no Brasil, em qualquer lugar, né? Ascensão cultural simbólica, o soft power, onda coreana do K-pop, K-dramas, o cinema chinês, o cinema indiano, o próprio cinema coreano, cultura japonesa que já vem consolidada, influência crescente da Índia na diáspora como tecnologia de informação, também produção cinematográfica, né? Então o Parag Khanna argumenta que o século XXI ele está estruturalmente asiático, devido à combinação de demografia, porque eles são populosos, geografia econômica, porque na geografia as fábricas estão todas lá, e as redes que eles criam de comércio, que tem rota para todo quanto é lado. Então Farid Zakaria complementa Giddens ao mostrar que a globalização redistribui poder na forma multipolar, ou seja, nós estamos partindo para uma multipolarização, né, especialmente para economias que souberam tirar proveito dessas cadeias globais, e lá tem várias que conseguiram. O Mahbubani aplica a tese de Giddens, chamada efeito remoto, a demonstrar que a Ásia aprendeu com o Ocidente as melhores práticas de governança, educação e industrialização e agora compete de igual para igual, eu diria até com uma certa superioridade, porque no termo de educação eles estão à frente. Parag Khanna enfatiza que as redes, o conceito de próxima intensificação relacional de Anton Giddens, como infraestrutura estrutural da nova ordem asiática, a conectividade asiática, as ferrovias, os portos, os corredores logísticos, cria um supercontinente integrado. E eles são a maior faixa de terra contínua que existe, né? O Milanovic, ele traz uma prova empírica, né? Ele fala da crise política dos Estados Unidos e da União Europeia, ele fala da ascensão do populismo, que aparece esses líderes messiânicos de direita aí falando abobrinha, ressurgimento de nacionalismos, né, para a proteção dos seus nacionais, porque estão se perdendo, estão tendo menos emprego, estão produzindo menos gente, vamos dizer assim, fragmentação do consenso de pró-globalização, quer dizer, hoje em dia, aqui no Ocidente, ela está sendo mal vista. O Rodrik argumenta que a globalização sem salvaguardas, ela limita a soberania democrática, desindustrializa países prematuramente. Isso ajuda a explicar a perda de competitividade ocidental, dependência tecnológica asiática e incapacidade de reagir rapidamente à transação cultural.
Bom, aí ele vem falando aqui, exemplos, ele fala dos semicondutores, nós já falamos, do BRI, né, do Belt and Road Initiative, uma nova rota da seda que tem milhares de quilômetros que conecta a Ásia, África, Oriente Médio, Europa, América Latina e Escambau, a desindustrialização de regiões inteiras como os Estados Unidos e aqui o próprio Brasil, né? Que as regiões inteiras eles chamam de Rust Belt, a ascensão da Coreia do Sul como um player, né? Dos anos de 1960 até a atualidade, o país passou de pobre potência tecnológica e cultural para um player global de ponta, né? Bom, então é o seguinte, a teoria da globalização de Anthony Giddens fornece o arcabouço sociológico mais fértil para interpretar a transição histórica em curso. Então isso aí é um capítulo de fechamento da transição daquilo que se chamou de derrocada do Ocidente, derrota do Ocidente, o Ocidente que ficou para trás, tá? Isso aqui, vamos dizer assim, é uma análise mais de justificativas e de pensamentos em torno disso. Então, a teoria global de globalização de Anthony Giddens fornece um arcabouço sociológico fértil para interpretar essa transição histórica que está em curso. A intensificação das relações planetárias e redistribuição de poder conectou vulnerabilidades, expôs desigualdades, acelerou deslocamentos estruturais. A ascensão do Oriente não é acidental. Ela foi resultado de uma lógica globalizadora combinada com estratégias nacionais robustas, né, planejadas, enquanto o Ocidente, ancorado em dogmas neoliberais e processos internos de fragmentação e teimosia, perdeu dinamismo econômico, coesão social e capacidade estratégica. Não adianta acusar o chinês, acusem-se a si próprios, porque enquanto eles estavam dormindo, a China tinha acordado. A China e outros, né? Não é só a China. A transição ainda está em curso. O século XXI tende a ser multipolar, asiático em densidade econômica, híbrido em valores de mercado por redes globais de interdependência, exatamente como previsto por Anthony Giddens. Agora, tem um outro patamar que fala de algumas guerras, né, por deslocamento dessas lideranças messiânicas aí, por deslocamento, ao sentir o deslocamento dessa capacidade tecnológica e industrial de poder, a tendência dos impérios é reagir de maneira agressiva, né? Tomando riquezas do outro e mantendo possessões de terra como sendo sua área de controle. Isso pode gerar guerra, porque nós não estamos mais no tempo do colonialismo, né? As nações, as populações evoluíram por outras formas. E os players globais podem se sentir prejudicados. Os de lá podem se sentir prejudicados se você estiver de um lado de cá onde você despercam os mercados que já foram conquistados. Então isso aí pode gerar guerras futuras. Nós não sabemos, a gente vai sempre partir para algumas análises, né? Bom, nós vamos findar o programa agora, ele já ficou grande, eu agradeço a sua atenção, né? O nosso nome aqui ficou sendo um nome meio grande que eu vou ter que diminuir aqui para poder colocar na capa do vídeo, que é a globalização como reordenação estrutural, o diagnóstico de Anthony Giddens e a transição de poder do Ocidente para o Oriente. Talvez eu fique com o nome globalização, transição de poder do Ocidente para o Oriente, que é uma coisa que chama mais atenção, tá? Então isso que você está vendo aí, nós estamos finalizando o vídeo. Muito obrigado, deixa seu like, deixa seu comentário, é muito importante você deixar seu comentário, assine o nosso canal e até o próximo programa, pontuando com algum assunto que nós achamos muito interessante. Até lá e muito obrigado.